Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Lionel Messi, o gigante dos gramados, lançou uma declaração inesperada que ecoou por toda a América do Sul. O Palmeiras é um dos grandes clubes do mundo. A frase, proferida após um golaço no Mundial de Clubes com a camisa do Inter Miami, acendeu a torcida palestrina, agitou as redes sociais e provocou reações diversas, desde aplausos até críticas enfurecidas. Mas será que esse elogio traduz a realidade do Verdão em 2025? No campo, o Palmeiras vive uma temporada intensa. Atualmente, ocupa a quinta posição no Brasileirão 2025, com 23 pontos em 12 partidas, frutos de 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, saldo de gols positivo e presença firme na luta por vaga na Libertadores. Cecinho, ex-jogador e comentarista, rebateu Messi: o Palmeiras ainda não é um dos grandes do mundo, destacou com veemência. O confronto entre opinião e admiração ganha força, alimentando debates apaixonados. Além disso, o clube recentemente investiu pesado, cerca de 118 milhões de reais, para contratar o meia Paulinho, 2000, até 2029, a maior transferência já feita entre clubes brasileiros. Em campo, Paulinho já deixou sua marca, um gol no derby contra o Corinthians e 2 no Mundial de Clubes, destacando-se como o principal artilheiro do time no torneio. O Mundial de Clubes 2025 foi palco do embate entre autoestima e realidade. Após driblar o Porto por 2-1 com um golaço, Messi projetou o embate com o Palmeiras, afirmando que seria muito complicado e classificando-os como gigantes do futebol global. No entanto, o resultado mostrou o equilíbrio. O Miami venceu por 2-0, mas cedeu o empate no fim, e os brasileiros avançaram em primeiro no grupo. Enquanto isso, no Brasileirão, o Verdão apresenta campanha sólida. Com retrospecto recente variado, goleada, empate e alguns tropeços, o time se mantém entre os favoritos ao G6. Falta ao time equilíbrio, um desempenho dominante em casa, 44%, contrasta com oscilações longe do Allianz Parque. O panorama do Brasileirão ajuda a contextualizar o elogio de Messi. Cruzeiro e Flamengo brigam pela ponta com 30 e 27 pontos, respectivamente. Bragantino e Bahia completam o G4, o Palmeiras, com 23 pontos, ocupa o quinto lugar. O Verdão segue firme na rota de classificação para a Libertadores de 2026, objetivo de luxo diante do investimento recente. Essa narrativa de gigante global inflama a torcida. Emerge a pergunta: o que falta para o Palmeiras consolidar esse status? Além da excelente gestão e contratações ousadas, a equipe precisa de campanhas relevadas nas competições continentais. A Libertadores é o palco ideal, mas o Mundial também entra como surto de afirmação. Messi sublinhou isso ao citar o papel do evento para times dos Estados Unidos e clubes históricos. Internamente, a pressão cresce. Abel Ferreira, técnico visionário, será questionado se a estrutura suporta o rótulo dado por Messi. O investimento em Paulinho mostra ousadia, a permanência no G6 reforça a consistência. Mas resultados no mata-mata ainda faltam, e é nesse ponto que o clube busca respostas. Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Atlético Mineiro em casa, em duelo polêmico para os alviverdes. Vitória significa conforto no topo, derrota pode jogar dúvidas sobre a competitividade do time em confrontos diretos. Existe ainda fricção entre fluxos narrativos. Enquanto Messi exalta, vozes experientes do jornalismo e ex-jogadores afirmam que ainda falta ao Verdão títulos mundiais para figurar entre os gigantes. Essa tensão alimenta narrativas esportivas e ideológicas em um futebol sedento por hegemonia. O impacto dessa declaração pode reverberar fora do campo. Patrocínios, marketing e exposição internacional, Messi disse, ressona em ações de merchandising, e pode abrir portas para estreitamento entre Palmeiras e Inter Miami, trocas de amistosos, joint ventures de marca ou até troca de metodologia. A torcida, imersa na era das redes, abraça o momento. É a prova de que estamos no caminho certo, avaliam fanáticos. Já os críticos lembram, títulos internacionais ainda definem manual global, Libertadores, Mundial oficial,
conquistas em solo europeu. No fim, a imagem de 15 parágrafos que forma essa história, o elogio, a resposta contrária, a análise tática, o impacto financeiro, a campanha no nacional e no mundial, o mercado, o desafio do técnico, a próxima partida, a torcida crença, os críticos atentos. Tudo isso desenha um momento decisivo para o Palmeiras. Esse recado de Messi, somado ao investimento em Paulinho, a campanha sólida no Brasileirão e a expectativa continental, transforma a porção de ingrediente em caldeirão de ambição. Resta à diretoria, comissão técnica e elenco transformar discurso em conquistas concretas, espelhando a grandeza alardeada pela maior referência do futebol mundial. A declaração de Messi segue ecoando como uma onda que não cessa, batendo forte nos bastidores do futebol brasileiro e, principalmente, no vestiário do Palmeiras. O elogio do astro argentino não foi uma frase solta, ele sabia o peso das palavras. E quando o maior jogador da história aponta um clube sul-americano como um dos grandes do mundo, há uma quebra de paradigma, uma reconfiguração na maneira como o futebol brasileiro é percebido lá fora. No Allianz Parque, a repercussão interna foi de impacto imediato. O elenco se sentiu valorizado. Segundo relatos de pessoas próximas ao clube, o ambiente se tornou mais leve, mas também mais comprometido. A ideia de que o mundo está olhando virou combustível. Jogadores como Rafael Veiga e Murilo comentaram nos corredores: se o Messi está dizendo, é porque a gente está no caminho certo. A comissão técnica, por sua vez, viu na fala do craque uma responsabilidade, manter o padrão alto, pois agora há mais olhos atentos. Essa valorização externa impulsiona não apenas o elenco, mas também a diretoria alviverde. Leila Pereira, presidente do clube, já articulava viagens à Europa e aos Estados Unidos em busca de parcerias comerciais e projetos de expansão da marca Palmeiras. Com o nome do clube na boca de Messi, o projeto tomou proporções ainda maiores. Internamente, fala-se até em abrir uma base internacional de captação de talentos. Mas há um alerta silencioso nesse cenário: o Palmeiras precisa corresponder dentro de campo. O clube, embora bem posicionado no Campeonato Brasileiro, sabe que oscilou em momentos importantes da temporada. A derrota em casa para o Bahia e o empate fora contra o Fortaleza deixaram marcas. Abel Ferreira, sempre intenso, cobrou mais atenção e menos vaidade. Para ele, não basta ser elogiado, é preciso ser temido. O próprio Abel Ferreira, em entrevista recente, comentou indiretamente a declaração de Messi. Disse que o Palmeiras está em construção, mas que já aprendeu a competir em alto nível. Gigante não é quem fala, é quem entrega, afirmou o treinador português, em tom provocador. A fala, embora genérica, foi lida como uma forma de reafirmar os pés no chão, mesmo com os olhos mirando o topo. A torcida, por sua vez, se dividiu. Parte comemorou o reconhecimento, postando vídeos e memes exaltando a fala de Messi. Outra parte manteve a cautela: não adianta o Messi elogiar se a gente não ganhar a Libertadores, disse um torcedor em rede social. O sentimento predominante, no entanto, é de orgulho. Há um senso de valorização que transcende resultados pontuais, é o reconhecimento de uma história bem construída nos últimos anos. Historicamente, o Palmeiras sempre foi gigante no Brasil, campeão múltiplo do Brasileirão, vencedor da Libertadores em diversas ocasiões e com uma estrutura de clube europeu. Mas o título mundial, aquele oficial, diante de um europeu, ainda é uma ferida aberta. A declaração de Messi joga sal e esperança nessa cicatriz. É como se dissesse: vocês já são grandes, só falta o carimbo. Nos bastidores da CBF, a fala também repercutiu. Dirigentes entendem que isso pode beneficiar o futebol brasileiro como um todo. Ter clubes sendo citados por figuras globais é bom para a imagem do campeonato, para os acordos de transmissão, para a venda de atletas e para a atração de patrocínios. O Palmeiras, nesse sentido, se torna vitrine, um clube referência em gestão, desempenho e agora, com chancela midiática. Paulinho, contratado a peso de ouro, virou o símbolo dessa nova fase. Ainda jovem, mas com personalidade, já é apontado como um dos líderes técnicos do elenco. Sua postura em campo, aliada ao investimento histórico feito pelo clube, representa essa virada de chave. O Palmeiras deixou de ser promissor para se tornar protagonista.
No vestiário, os jogadores já usam a frase de Messi como motivação. Abel Ferreira chegou a mandar imprimir a citação e colocou no mural interno da academia de futebol. Acima da frase, uma única palavra: responda. Para o treinador, elogio é só o começo. A resposta vem nos 90 minutos. Os próximos jogos serão decisivos para consolidar essa nova identidade. Além dos duelos diretos pelo G6, o Palmeiras tem confronto importante na Libertadores. Se vencer e avançar, a caminhada para se tornar grande do mundo, como disse Messi, começa a tomar forma. Se cair, a frase se tornará um peso a mais nas costas do elenco. A frase de Messi não foi apenas um elogio. Foi um marco. Um recado. Um reconhecimento. Mas também um desafio velado. O maior jogador da história jogou a luz em cima do Verdão. Agora, cabe ao clube mostrar que não é só brilho momentâneo, mas uma constelação sólida. E, no fim das contas, essa declaração pode ter sido o gatilho que faltava para o Palmeiras dar o salto definitivo rumo ao patamar mais alto do futebol global. A pergunta que fica é: o clube está pronto para carregar esse peso? Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Com a repercussão ganhando força em nível internacional, até mesmo a imprensa estrangeira passou a observar o Palmeiras com outro olhar. Jornais espanhóis, argentinos e até norte-americanos noticiaram a fala de Messi, com ela, a trajetória recente do Verdão. A cobertura incluiu a modernização do Allianz Parque, os investimentos em categorias de base e o desempenho constante nas principais competições. Esse novo status de protagonista global abre portas não apenas para reforços, mas para parcerias estratégicas e intercâmbio de tecnologias com clubes de outras ligas. Enquanto isso, os rivais locais reagem. Torcedores de Corinthians, São Paulo e Flamengo se dividiram entre ironias e inveja velada. Agora o Messi virou palmeirense, zombaram alguns. Mas, nos bastidores, é nítido e incômodo. O Palmeiras começa a ocupar espaços que antes pertenciam a outras camisas. Isso mexe com a rivalidade e com a percepção de grandeza. Em termos de reputação internacional, o Verdão está, sem dúvida, um passo à frente. A possível valorização de jogadores do elenco também é um efeito colateral da fala de Messi. Atletas como Endrick, que iniciou sua carreira no clube, Luiz Guilherme e Estevão já são monitorados por gigantes europeus, e agora recebem ainda mais destaque. Quando o maior jogador da história menciona positivamente o time onde esses jovens se desenvolveram, o mercado presta atenção. Agentes, olheiros e clubes passam a olhar o Palmeiras não apenas como celeiro de talentos, mas como marca de excelência. A comissão técnica, por sua vez, sabe que esse novo status exige muito mais do que bom futebol. Exige regularidade, postura internacional, disciplina, gestão de crise e, sobretudo, resultados em jogos grandes. A pressão aumenta proporcionalmente ao prestígio. E Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade e cobrança extrema, se vê desafiado a manter o elenco blindado diante do excesso de holofotes. Do ponto de vista emocional, o torcedor palmeirense vive um misto de orgulho e expectativa. A torcida que já se acostumou a vencer, agora quer ser lembrada como dominante. Messi acendeu essa chama. A sensação é de que o clube está em uma encruzilhada, ou aproveita o impulso para consolidar uma nova era, ou verá a oportunidade escorrer pelas mãos, como já aconteceu com tantos outros clubes brasileiros no passado. A diretoria sabe disso e já se movimenta. Existe, inclusive, a possibilidade de um amistoso internacional contra o Inter Miami no futuro próximo. Bastidores indicam que conversas iniciais foram iniciadas, com o objetivo de promover o reencontro entre Messi e o clube que ele elogiou. Seria uma jogada de marketing monumental, além de uma oportunidade de gerar receitas e visibilidade em solo americano. O ambiente agora é de responsabilidade. Não se trata mais de provar algo para o futebol nacional, mas de mostrar consistência diante do mundo. O Palmeiras, que por anos buscou respeito internacional, finalmente obteve, mas de forma indireta, pelas palavras de uma lenda do esporte. A pergunta que se impõe é: e agora?
Não basta ser elogiado por Messi. É preciso honrar esse elogio. Isso significa vencer Libertadores, disputar títulos mundiais com igualdade de condições, manter a hegemonia nacional e projetar uma imagem de clube moderno, sustentável e competitivo. O caminho está traçado. O reconhecimento veio. O que falta é escrever a história com as próprias mãos. E o torcedor, como sempre, é o termômetro. Ele sente que algo está mudando. O Palmeiras, que já foi subestimado e ironizado por muitos, agora está no centro do debate global. O recado de Messi foi mais do que um elogio, foi um selo de prestígio, um empurrão simbólico rumo ao topo. Ao transformar um simples comentário em combustível, o clube mostra a maturidade. Mas também desperta a necessidade de se reinventar constantemente. Porque no futebol, prestígio não se herda, se constrói dia após dia, jogo após jogo, com suor, ambição e títulos. O futuro reserva desafios imensos, mas o presente já é histórico. Messi falou. O mundo ouviu. Agora, é a vez do Palmeiras responder com bola na rede, troféus no armário e a confirmação de que, sim, pode estar entre os grandes do planeta. E que o recado do camisa 10 argentino não foi um delírio, mas o prenúncio de uma nova era no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.